Fala aí o resultado. Aí o fulaninho vendi 8 mil, outro 15 mil, outro 54 mil. A galera já chega na imersão, ou seja, já tem um retorno do investimento antes de chegar na imersão. A gente tem caso aí, o cara sem investir, a nutricionista fez 50, a Mari, né? Fez 54, 58 mil com essa estratégia sem investir em tráfego. Né? Inclusive, a gente tem muitos mentorados na mentoria Black Box que estão do zero e estão entrando agora no mercado e executando o que precisa ser feito para alcançar os marcos, né? 40, 50, 70, 80, 90 mil, 100 mil por mês até bater o famigerado 1 milhão, né? Agora sim, tá começando mais um podcast Papo Pioneiro, o podcast que vai ajudar você, profissional da área da saúde e da beleza, a criar, vender e escalar produtos digitais no nicho de saúde e fitness. Eu sou o Vinícius Possebon. E eu sou o Marcel Martins e o tema de hoje é como fazer o seu primeiro milhão no mercado digital. Vini, antes da gente começar, tem algum recadinho aí? Aquele recado maroto, né? Cara, ó, você tá vendo esse vídeo, pode ser que esteja assistindo no Spotify ou no YouTube. Caso seja YouTube, cara, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se tá no Spotify por algum motivo, ainda não segue, segue no Spotify, compartilha o episódio e, óbvio, deixa o seu comentário aqui embaixo com a sua pergunta, sua dúvida ou até mesmo a sua sacada. A gente olha todos os comentários e pode ser que um desses comentários vire até mesmo um episódio aqui do Papo Pioneiro. Então, recado dado e vamos pro que interessa. Curtiu? Comentou? Então, beleza. Vini, então, antes da gente começar, eu acho que dá pra gente pensar assim, é possível a pessoa hoje, trabalhando ali no offline, 12 horas por dia, atingir o seu primeiro milhão no mercado competitivo digital que está hoje? Boa pergunta. O que acontece? A gente está no mercado desde 2013, né? Então, a gente veio vivenciando todas as mudanças, alterações do mercado. Então, como eu falei até num episódio passado, só para o pessoal ficar na mesma página, o mercado lá atrás era basicamente afiliação. Então, o cara, até 70% da receita que vinha do Q48, ela vinha de afiliados. Né? O que é afiliado? É aquele cara que você dá um link do seu produto, ele vai lá e divulga nas redes, ou até mesmo faz tráfego pago em cima do link, né? Vende por conta própria, né? Vende por conta própria e ele ganha uma comissão, que vai, sei lá, de 10% até 50%, às vezes 90%, dependendo da estratégia do negócio. E aí, depois vem a história do tráfego pago, então internaliza a equipe, contrata pessoas e tal, e aí muda um pouquinho o cenário do mercado. E aí depois veio a pandemia. Com a pandemia, a maioria, 99,9% das pessoas foram obrigadas a ficar em casa. 99,9,9,9%. Teve um 0,1 que com certeza não ficou. Mas foi obrigada. Então, tanto a pessoa física e até a pessoa jurídica. E aí o mercado ele deu uma inflada. Então, inclusive, foram 2020 e 2021, né? Foram os anos de bonança, né? Então, a galera vendeu muito no digital. Só que depois que passou a pandemia, deu aquela enxugada. E, basicamente, ficou no mercado, permaneceu no mercado aquele que se profissionalizou minimamente. E por que eu falo profissionalizou? Porque, vamos lá, a nossa tese é como é que a gente faz 1 milhão nesse mercado que... nem sei se dá para falar que é competitivo, mas é um mercado mais sofisticado. Certo. Porque eu acho que a palavra competição ela é um pouquinho... gera aquela coisa, meu Deus, como é que eu vou entrar se está tudo muito competitivo? Não, ele está mais... Vamos falar o seguinte, vamos entender que o mercado está mais sofisticado. Como tu falou, tem que se profissionalizar, não adianta. Chegou o momento de se profissionalizar, só que qual que é o ponto? Então vamos lá. Imagina que eu sou um personal, ou que eu sou uma nutricionista, ou sou um médico, e eu estou atendendo 12 horas no consultório, eu estou dando aula lá, 10 horas por dia. Será que é viável, é possível eu conquistar esse resultado de sair de 0 a 1 milhão? Então, a primeira boa notícia é que você consegue entrar no mercado de maneira amadora. Então, sim, você lá é uma pessoa física, lá não tá no jogo ainda do digital. Cara, entendi, quero jogar esse jogo. Você não precisa entrar no mercado com uma equipe estruturada, uma equipe de 10 pessoas, 15, 20 pessoas. Não precisa. A boa notícia é,
entra de maneira amadora e a barreira de entrada é muito baixa. Então, hoje em dia, você consegue gravar um produto com celular, né? Editar. Tem vários aplicativos que dá para editar e fica muito bom. Não só gravar, mas gravar, produzir, publicar e vender. E vender tudo pelo celular. Então, imagina que com essa pecinha aqui, você consegue fazer um estrago inicial. Então, a barreira, o que eu quero dizer? Que a barreira de entrada, primeiramente, ela é muito baixa. Diferente de, por exemplo, eu ter que montar uma academia. Eu vou montar uma academia, eu preciso o quê? Ter um investimento de quantos mil? Eu preciso de uma estrutura, depois eu preciso arcar com aluguel, porque possivelmente a pessoa já não vai comprar um espaço, né? Não vai ter dinheiro para comprar também, né? Funcionário, estrutura, equipamento. Ou até mesmo nutricionista, montar um consultório, alugar um consultório, tem que ter estrutura física. Então aqui não precisa. Basicamente a barreira de entrada ela é reduzida. Então, essa é a primeira boa notícia, que você entra no mercado de maneira amadora, né? Inclusive a gente tem muitos mentorados na mentoria Black Box que estão do zero e estão entrando agora no mercado e executando o que precisa ser feito para alcançar os marcos, né? 40, 50, 70, 80, 90 mil, 100 mil por mês, até bater o famigerado 1 milhão, né? Então, é possível, primeiro, por essa baixa barreira de entrada, então eu consigo, todo zero, consigo entrar de uma maneira mais facilitada quando comparado ao mundo offline, ao mundo físico. E o segundo ponto é que eu não preciso de uma estrutura robusta, então eu consigo, com o celular, e claro, sempre bom um computadorzinho ali para poder subir campanha, fazer o tráfego, né? Eu consigo entrar basicamente, então, vamos dizer o seguinte, com o celular e um computador. Essa aqui, então, quanto que dá aqui de investimento, mais ou menos? Um celular... Um celular bom, uns 3 mil, e mais um computador bom, uns 4 mil, vai. 7 mil reais. Imagina, 7 mil reais com o celular, e provavelmente você já tem celular e já tem computador, você não estaria assistindo esse negócio aqui, né? Mas, cara, 7 mil comparado com a montagem de uma academia, com um consultório, o que quer que seja do mundo físico, não é equiparável. Então, é possível, é muito possível. O grande ponto nessa jornada do possível é a profissionalização da coisa e a execução do que precisa ser feito sem perder o foco. E por que eu falo isso sem perder o foco? Porque para bater 1 milhão, por exemplo, o que você precisa fazer para bater 1 milhão é diferente do que você precisa fazer para bater 10 milhões. Para bater 50 mil é diferente do que você precisa fazer para bater 1 milhão. Então, existem rotas e jornadas e táticas dentro dessa jornada que você tem que executar e não perder o foco. E aí, inclusive, é por esse motivo que quando eu criei o Playbook de Escala, que é a metodologia que ensina a criar, vender e escalar, que eu criei o gráfico de crescimento acelerado. E esse gráfico de crescimento acelerado, ele tem dentro dele uma sigla que se chama BTCA. Ele vai do 1 ao 7. BTCA, olha só. O que é BTCA? Bloco tático de crescimento acelerado. Então, para cada estágio, cada marco de faturamento, você tem que executar táticas diferentes dependendo do estágio. Então, por exemplo, o cara que quer faturar inicialmente, vamos falar inicialmente, 100 mil reais, ele tem que executar determinadas táticas. Depois o segundo marco vai ser 150 mil no mês, ele vai ter que adicionar táticas que não estavam nesse marco de 100k. Legal, Vini. Eu acredito que é legal a gente mostrar o gráfico na tela para poder ilustrar melhor. Então, boa, vamos colocar aqui na tela, então. Então, olha só. Tá aparecendo aí? Fechou? Cara, esse é o gráfico de crescimento acelerado. E aí, dentro dele, a gente tem 4 níveis de escala, né? E 7 estágios de crescimento. Então, o interessante é que existe essa sigla que se chama BTCA, que ela vai do 1 ao 7. E cada estágio, então, marco de faturamento, eu preciso executar táticas inerentes àquele marco, né? Então, por exemplo, o que uma pessoa precisa fazer para bater 80 mil por mês, que é o BTCA 3, no exemplo, vai ser diferente do cara que precisa bater 250 mil no mês, que é o BTCA 5, né? Então, aqui, claramente, a gente vê o quê? Um roadmap, que ele sai basicamente do zero, e aí ele vai aumentando o faturamento 40 mil, 80 mil, 100 mil, 250 mil, tudo por mês aqui, tá? O cenário é por mês. 250 mil, 400 mil, 700 mil e 1 milhão e por diante. Então, com esse gráfico aqui, a gente consegue didaticamente dizer para o cara
onde ele está e o que ele precisa se preocupar. Porque quando o cara não tem isso aqui, ele vai cair na maldição que eu chamo do Frankenstein do marketing digital. Qual que é a maldição do Frankenstein do marketing digital? Cara, é basicamente o seguinte. Hoje você tá aí no Instagram, aí roda um anúncio, aparece um guru falando que para você vender o seu produto, você precisa fazer um produto de baixo ticket e aí depois oferecer o seu produto principal por upsell. Aí você vai lá, compra aquele curso, implementa, mas não vê o resultado necessário. Aí você continua porque você não desiste, você é persistente. Aí passa outro anúncio de guru e ele fala o seguinte, cara, agora a moda da vez é o webinário perpétuo. O que é o webinário perpétuo? Aquela estratégia de aula que roda toda semana. Aí você olha assim, cara, faz sentido essa estratégia. Você vai lá mais uma vez, compra a estratégia, implementa e não vê o resultado. Nessa jornada, você vai perdendo o quê? Tempo, energia e dinheiro. Porque você vai testando várias estratégias que não estão conectadas e principalmente não estão validadas no nicho. E aí vai tempo, energia e dinheiro. Então você tem aquela sensação que trabalha e não tem resultado. Então esse roadmap, ele tira toda essa distração, porque lembra, o ditado, o mercado é ditado por modinha. Então hoje é TikTok, amanhã é Twitter, depois é, sei lá, Instagram, aí amanhã vai surgir outra rede social. Então aqui a gente tem esse roadmap que fica claro quais são as táticas que o cara precisa se preocupar em executar. Então, imagina um cara que começa do zero, ele vai se preocupar com o BTCA1 ali, daí o primeiro marco dele vai ser 40 mil, ao bater aquele marco ele vai para 80, ao bater o marco ele vai para 100, ao bater o marco ele vai para 250 e assim sucessivamente. Legal, Vini. Então, só deixando mais prático, eu tenho a minha academia, quero entrar para o digital, gravei meu produto aqui, consegui publicar. E aí, no caso, eu vou ter as minhas atividades relacionadas ao BTCA1, que é o BTCA de quem está começando, de quem está estruturando. Isso. Então, eu aqui filmando e lançando meu produto por aqui, pelo celular, sem me profissionalizar de fato como eu precisaria, eu vou conseguir ir até o BTCA 7? Eu vou conseguir dar andamento no meu produto digital sem problema? Como que seria essa questão? O que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender, então, a pessoa está lá na academia ou no consultório, onde quer que seja, trabalhando, normal. Aí ela decidiu entrar no mundo digital. Primeira coisa, ela não precisa, obviamente, vender a academia, não precisa vender o consultório. Calma. Não vai vender a tua vaca leiteira assim. Eu, inclusive, quando comecei no mercado, eu não fiz isso. Eu fui vender minha academia depois que eu tive o retorno necessário no mundo digital. Uhum. Então, começou, como o Marcel falou, o cara estava na academia ali, um exemplo, ou consultório. Primeira coisa, ele vai pegar aqui o BTCA1 e vai validar a oferta. Ele vai lançar o produto, vai gravar, obviamente, fazer com o celular ali, tudo certo, subir na plataforma, vai criar uma conta, sei lá, na Hotmart, na Eduz, ou qualquer Kiwify, qualquer que seja a plataforma, né? Vai hospedar lá o seu produto e aí ele vai respeitar esse ciclo aqui. Então ele vai lá, ele vai ter que validar a oferta e depois de validar a oferta, olha só que interessante, depois de validar, ele valida a oferta sozinho, ele faz sozinho. A gente tem uma estratégia dentro da metodologia P360 que se chama LDA. Esse LDA é uma estratégia de lançamento orgânico que não necessita de tráfego, não necessita de página de vendas, não necessita de vídeo de vendas, não necessita de equipe. Basicamente o cara faz sozinho, é sozinho mesmo. Inclusive a gente tem vários cases de resultado do pessoal. Aqui no canal, até recentemente a gente publicou um vídeo. Aqui no canal deve estar cheio já, né? Vamos publicar mais, se não está cheio, vamos publicar mais. Então, ele vai lá sozinho e executa e valida esse negócio. E aí, quando ele vai para o BTCA2, o que ele vai ter que fazer? Até o que a gente indica, né? Ele vai ter que ter algumas pessoas ajudando ele. Terceiros. Uhum. Então, ele vai ter que ter, de repente, um editor de vídeo, um terceirizado, um designer para fazer post e até mesmo uma página. E, em última instância, um gestor de tráfego, que na verdade pode ser ele num primeiro momento. Eu indico que a pessoa própria faça o seu tráfego para entender, para depois saber delegar do jeito certo. Mas olha só, são pessoas que, cara, não precisa se preocupar em formar uma equipe. Não, cara, só vai ter que ter uma pessoa para te ajudar na edição do vídeo, um cara de design e, de repente, um gestor. Mas vamos contar que seja só um designer e um editor de vídeo. Para esse negócio acontecer, a gente tem um case ali do treinador Henrique, que ele fez 50 mil, ele faz 50 mil, 60 mil por mês, e ele, cara, é sozinho, ele faz tudo sozinho, na raça.
Então, o que ele prova pra gente? Que é possível, inclusive, fazer 40, 50, 60 mil por mês no digital sozinho. Então, ele prova isso. Tem uma prova cabal aí. Então, existe um aconselhamento do tipo, cara, pode seguir sozinho, mas se precisar de apoio, só um editor de vídeo e um designer. Tá, mas aí não seria o caso de procurar uma agência, um lançador, alguma coisa assim? Ah, essa é boa. Cara, essa aí é o seguinte, tem uma frase que a gente usa que diz assim, quem aprende não depende. Então, você pode, em determinado momento da sua jornada, fazer uma parceria com a agência, fazer uma coprodução, ou achar um lançador, uma parceria. Não tem problema em fazer isso. Agora, o problema é fazer isso sem saber o que está acontecendo no seu negócio. Então, por que sem saber o que tá acontecendo no seu negócio? Porque, cara, vamos supor que você é uma pessoa que está do zero, e aí você fez a validação da sua oferta sozinho. Executou a LDA lá. Validou. Aí, chegou uma agência ou um lançador e ele diz assim para você, cara, deixa que eu faço tudo, tu só se preocupa com o conteúdo e com o produto. Então, em primeira instância, meu Deus, maravilhoso, agora eu vou ficar milionário, bilionário. Só que, quando essa pessoa assume essa frente e você não se dedica a entender do seu modelo de negócios, se uma hora esse contrato der zica, acabar, você vai ficar com uma mão na frente e outra atrás. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu não queria saber de entender da estratégia, do tráfego, de edição e tudo que envolve marketing digital, eu não queria. Eu queria só uma agência para tocar. Só que a primeira agência começou a não entregar mais resultado, eu fui lá e cortei. Aí vou lá, olho para o lado, contrato outra agência. Aí começa bem, aí quando vê eles começam a pegar um monte de cliente, aí começa a embicar meu resultado, eu olho para os caras, não dá mais. Só que nessa segunda vez, quando eu fiz isso aí, eu pensei assim, cara, e agora? Quem é que vai tocar esse negócio para mim? O que eu faço? Nesse momento, eu tomei uma decisão, e era clara para mim, ou eu aprendia isso que a gente ensina agora aqui nos BTCAs, ou eu aprendia na marra, ou eu estava fora do jogo. Então eu falo que o segredo do sucesso é escolher o problema que você quer ter. Então assim, tu vai ter dois problemas barra desafio nessa jornada. O primeiro é, se você pegar... Essa história tu conhece já. Se você pegar e fechar uma parceria com uma agência sem entender do processo todo, e uma hora tiver que cancelar a agência, você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Cara, como é que faz o tráfego? Como é que manda e-mail? Você não vai saber nada. Tá? Esse é o problema. Agora, qual que é o outro problema barra desafio? O problema barra desafio é o seguinte, cara, tô decidido. Eu sou personal, sou nutricionista, sou um médico. Vou decidir aprender, se eu for terapeuta, coach, que quer que seja da área, decidir aprender. Cara, vai doer um pouquinho, porque é uma metodologia que você não está acostumado a vivenciar. Foi o que aconteceu comigo. Doeu um pouquinho, óbvio. Só que essa dor ela é muito menor do que a dor de cancelar um contrato e no dia seguinte você tá na esquina e olhar pro lado e não ver nada. Crescer dói, né? Não adianta. Crescer dói. Das duas... Cara, então assim, é difícil com agência, é difícil sozinho. Então você vai escolher qual difícil você quer. Então eu já tô te cantando a pedra. E assim, não tenho nada contra a agência, nada contra lançador, coprodução, nada disso. Eu tenho contra ao expert que é ignorante. O que é ignorante? Não é no sentido feio, assim, o cara é ignorante. Não, de ignorar. O cara de dizer, não... Eu vejo muito, os caras mandam assim, às vezes no direct do Instagram. Vini, tem um coprodutor para indicar? Cara, já olho, esse cara tá fadado, porque se ele chegasse assim, Vini, seguinte, eu entendo de tudo, mas eu preciso de uma pessoa para me ajudar a tocar a operação. É outra coisa. Agora, quero um coprodutor porque eu não gosto dessa coisa. Te dou duas opções. Posso te indicar um coprodutor, mas se tu cancelar o contrato, tu vai olhar, no dia seguinte não vai ter ninguém para te ajudar. Ou a outra opção é, aprende isso aqui antes, para depois poder delegar aqui. Delegar é diferente de delargar. A galera é muito... A galera, assim, eu vou dizer, Marcelo, a galera que tá no mercado e não tem resultado é preguiçosa. Não quer aprender. Não quer. Aí o professor lá, o personal trainer, vira pra mim e fala assim, meus alunos são preguiçosos, não fazem o que eu mando. Aí quando eu olho pro cara, assim, e tu? Quando eu falo pra tu aprender, tu não aprende. Tu não fala, tu não faz o que eu mando. Então tu não preguiça não tem a ver só com fazer exercício e seguir dieta. Preguiça tem a ver com aprender o que precisa ser aprendido, né? Então, cara, esse é o cenário. Então, repito, né?
O cara consegue validar sozinho o negócio. A gente tem case do cara que fatura 60 mil por mês sozinho. Então, assim, se eu conseguir, que sou personal, o treinador Henrique, que é personal, conseguiu, cara, quem não consegue é porque é preguiçoso. Então a gente tem um gráfico que ele começa a partir de uma venda para tu validar a tua oferta e vai até acima de 5 milhões, de 5 milhões em diante. Uhum. E é legal que quando tu decidiu, quando tu precisou, na verdade, sair da agência, tu não estava lá na validação de oferta, tu já estava há algum tempo no mercado, já tinha um faturamento, já estava lá no seu BTCA 3, 4, 5, não sei. E aqui, quando cada bloco que tem as suas atividades, aqui a gente consegue ir passando para a pessoa o que ela precisa ir fazendo no decorrer do crescimento dela. E aqui tu se encontrou numa situação onde tu tinha que recuperar todo o teu conhecimento que tu precisava ter adquirido e compensar o tempo perdido, né? Boa. Então, é legal esse caminho, esses blocos que tu acabou criando, porque ele dá por etapas o que a pessoa precisa fazer para escalar e, de fato, atingir os seus objetivos e seu faturamento ideal. Boa. Né? E sabe o que vale mais que 1 milhão? 1 milhão de reais? O que vale mais que 1 milhão de reais? 2. Não. O que vale mais que 1 milhão de reais é saber isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque depois que tu sabe, tu replica. Uhum. Então, assim, se eu te der 1 milhão agora, Marcelo, te dou 1 milhão. Te dei 1 milhão. Aí a pergunta é, tu sabe replicar esse 1 milhão? Então, a gente lá na página de vendas da imersão P360. E para você que não sabe o que é a imersão P360, é uma imersão de 3 dias. Que eu ensino a criar, vender, escalar produto digital em cima dessa metodologia. Olha isso. Eu preciso de 3 dias, 10, 20, 30 horas mais ou menos para explicar isso aqui. 30 horas, cara. Então, fecha parênteses. Link deve estar em algum lugar aí. Fecha parênteses. O que acontece? O que vale mais que 1 milhão? Quando eu aprendo isso aqui, eu replico. Então, esse é um exemplo prático disso é que a gente fez isso no Q48 e está fazendo isso na Black Box P360. Então, o fato de a gente conseguir criar uma frente nova e poder escalar ela é porque eu sei como que faz. Então, se eu não soubesse como fazia e tivesse só 1 milhão no bolso, aquele 1 milhão vai rápido. 2 milhões vai rápido. Se tu não sabe como fazer... O ponto é saber como fazer. Não é ter. Como fazer vale mais. Porque, cara, eu aprendi como fazer. Então, hoje a gente tem a Black Box P360, a gente replica. Faz de novo. Aí, lá no futuro, pode ser que a gente crie outra coisa. Como a gente sabe fazer, replica e faz de novo. Então, isso aqui te dá paz mental, te dá segurança, te dá previsibilidade para jogar o jogo não só no curto prazo. Não, esse jogo aqui, pessoal, não é um jogo de renda extra. Não é jogo de renda extra, é um jogo de, cara, às vezes o cara tem o sonho dele, que ele quer impactar mais pessoas, ter a liberdade geográfica, de tempo, financeira. Não é renda extra isso aqui, cara, isso aqui é sério. Então, eu lancei, explodi a ponte da academia. Vivo 100% disso. Então, o médico, o nutricionista, o personal, o coach, o terapeuta, que quer que seja, o fisioterapeuta, ele quer viver disso porque ele quer ganhar. Sim, eu sei que você quer ganhar mais. Não mente. Você quer ganhar mais, você quer impactar mais vidas, você quer que as pessoas te agradeçam mais pelo seu trabalho, você quer ser valorizado. Então, isso aqui não é renda extra. Não é historinha. Não é renda extra. Isso aqui é jogo de gente grande, jogo de gente séria. Beleza? Legal, Vini. E beleza, então lancei o meu produto. Estou ali ainda com o meu escritório físico, meu escritório presencial. Eu vou conseguir atingir o meu 1 milhão ainda estando no offline, ou eu preciso me desprender totalmente do offline para atingir essa marca? Essa é uma boa pergunta. O primeiro conselho disso tudo é, cara, entrei no mercado digital, sonho em fazer 7 dígitos, 1 milhão. Primeira coisa, não vai vender, não vai fechar o seu negócio atual, porque é onde ele te dá dinheiro e garante o teu sustento. Então, sim, tem como fazer. E aí vai chegar um momento que, assim, vai depender muito da pessoa. De um momento que, assim, cara, o cara bateu 80 mil no mês, ele já viu que já ultrapassou o faturamento do negócio offline e, de repente, não faz sentido mais manter um negócio offline. Ele vai lá e faz um movimento, ou vende, ou, sei lá, se muitos estão com problema no offline, muitas vezes vão até fechar, nem vão vender. Então, não existe um timing certo aqui, cara, no 100 mil ou no 1 milhão eu me desfaço do offline. Isso é uma coisa que você vai ter que ponderar
para conduzir essa jornada. Então, sim, existe como, porque lembrando, no processo de escala você vai ter... É como se você fechasse o olho hoje e você fosse, sei lá, um personal nutricionista, tá ali, um fisioterapeuta, um médico. Então você trabalha lá, às vezes, sozinho, ou você tem um secretário, alguém que trabalha com você. É a sua equipe offline. E você vai ter uma equipezinha, uns terceiros online, digital, né? Que é o editor, o designer e o gestor de tráfego, de repente. Então você vai ter, paralelo isso, uma equipe digital. E aí, repito, cara, bateu 80 mil, já senti que não é necessidade. Por exemplo, para mim, é que foi um ponto fora da curva. Eu lancei o produto em 2013 lá. Cara, e aí em 2 meses eu fiz mais ou menos 3, eu não lembro de cabeça, de 3 a 4 anos de resultado na academia. Então, isso aí pra mim já foi um motivo para o Sim. Posso me livrar disso aqui, me livrar entre aspas, vender academia. E focar nisso aqui que me dá mais retorno, mais felicidade, mais impacto. Então, a ponderação é essa. Inclusive, até uma mentorada tá com esse desafio nesse atual momento. Ela me mandou, Vini, eu tô com uma dúvida, será que eu vendo academia, não vendo? Aí eu perguntei quanto que ela faturava na academia, ela me falou o valor, eu falei, nesse momento não vende academia. O que eu falei para ela? Fecha 2 dias, tu vai trabalhar 3 dias na academia e 2 tu vai ficar 100% no digital. Depois tu vai ficar 2 na academia e 3 no digital e vai chegar um momento que vai ficar 100% no digital. Acabou? Entendeu? Então não é cortar o mal pela raiz, mas criar... a gente tem uma ponte, essa ponte é um negócio offline que nos traz dinheiro, receita, paga nossas contas e eu vou construir uma ponte do lado. Para eu poder explodir essa aqui tem que estar minimamente firme, senão eu vou dar um tiro no pé. Então esse é o cenário. Massa, Vini, muito massa. Então, assim, se a gente pudesse dizer para quem já está no mercado há um tempo, quem já está tentando vingar o seu projeto digital, o primeiro ponto, que se não está atingindo os objetivos, a meta que estipulou, o primeiro ponto é não depender, né? Então, se a pessoa está numa agência, se a pessoa tem um coprodutor, a ideia é ir estudando e se dedicando e o negócio é ir aprendendo. É ir aprendendo para não depender totalmente da pessoa. Não é se desvincular, mas entender o que a pessoa faz e deixa de fazer. Isso. Mas quem não tem, Vini, quem não tem uma parceria, quem não tem um coprodutor e não está sentindo o negócio vingar, o que ela precisa olhar, assim? É copy, é tráfego, é modelo de negócios? Ah, boa. Uma pessoa do zero, qual que é a preocupação inicial? A preocupação inicial dessa pessoa é criar uma oferta de alta conversão. Que, inclusive, dentro da metodologia, a gente chama de preenchimento da Gold Page. Gold Page é a página de ouro que a gente tem, que eu acho que a pessoa responde lá 25 perguntas, 23, não lembro de cabeça. Por aí, né? Uhum. E aí, dessas 23, 24, 25 perguntas, sai a sua oferta de alta conversão. Então, a primeira coisa é aprender a criar uma oferta de alta conversão. E aí a gente falou em podcasts passados, eu acho que a gente falou dos três pilares do negócio digital, e um dos pilares é a oferta de alta conversão. Eu falei, é o primeiro pilar, inclusive, porque não adianta ter modelo de negócio, não adianta eu pensar em adquirir cliente se eu não tenho uma oferta que converte. Então, aquisição e modelo de negócio vem, em teoria, depois, né? Então, cara, é assim, esse lance da oferta de alta conversão é aquela história. O cara vira pra mim e fala, Vini, não tem ninguém fazendo o que eu tô fazendo, meu produto é muito foda, não sei o quê, então eu vou fazer e vai dar muito bom. Só que, cara, o cara não tem experiência no digital, olha pra ele, ele vai ser bom esse produto quando ele vender muito em escala e gerar transformação no seu cliente. Só que para criar esse produto, existe princípios. Existem, por exemplo, na Gold Page, o cara responde 25 perguntas e aí, eu até lá na mentoria, o pessoal manda a Gold Page e quando eu vou dar um feedback de avaliação da Gold Page, eu falo, cara, calma, tu não precisa definir essa Gold Page em 1 dia, 1 hora. Às vezes tu vai demorar 5 dias para montar, porque você precisa pensar, refletir, paciência, um pouco de paciência, porque depois de definido aqui, é trabalho, é tempo, energia e dinheiro em cima. Então, cara, primeiro de tudo, oferta de alta conversão, e interessante que na validação eu ensino o LDA, e o LDA, como ele é muito simples, o cara já cria a sua mini oferta de alta conversão no LDA, que é muito simples a estratégia do LDA, porém efetiva demais, pelos resultados que a gente tem gerado. Então, a gente tem caso aí,
cara, sem investir, a nutricionista fez 50, a Mari, né? Fez 54, 58 mil com essa estratégia sem investir em tráfego. Teve, cara, uma galera que fez... Quem? A Aline Gerbasi fez 16 mil sem investir em tráfego. Com essa estratégia inicial aqui, ó. A Lise fez em 30 dias 14.500 reais sem investir em tráfego. Cara, teve o Pedro que não se aguentou e ele botou 2 mil reais nessa estratégia inicial e fez 175 mil. É um resultado fora da curva, total. Sim, mas aconteceu. Então a gente tem um range de resultado que vai de 2 mil reais nessa validação aqui até 175 mil, que foi até hoje o maior LDA homologado, vamos dizer assim. Então, cara, oferta de alta conversão. Tá, Vini, tu tá falando demais em estratégia LDA, mas onde que a pessoa encontra essa estratégia pois LDA? Pois é, essa é boa. Cara, o LDA, só para você entender, é o seguinte, ó. Playbook de escala 360 é a metodologia toda que abrange modelo de negócios, aquisição, retenção, monetização, produto e escala. Isso é o P360. E aí dentro do P360 tem essa estratégia que se chama LDA, que é o lucro digital agora, que é uma estratégia para iniciante, para o cara que está do zero, não entende nada de marketing digital, não sabe o que é CPC, CTR, CPA, ROI, ROAS, todo esse linguajar maluco do marketing digital, não sabe o que é e-mail marketing, não sabe nada, bolhufas. Essa estratégia está dentro do P360 porque é uma estratégia super simples. Cara, eu julgo dizer que é a estratégia mais simples do mercado atual para lançar um produto digital. É a mais simples. Eu não vejo algo mais simples, cara. Eu não vejo. Eu estou no mercado há 10 anos, frequento os maiores masterminds, eu não vejo uma estratégia tão simples quanto a do LDA. Então ela está dentro, faz parte da metodologia P360 na hora de validar a oferta. Não, é muito legal porque ele é um bônus, né? É um bônus do programa P360. E aí quem compra o ingresso da imersão já ganha acesso aos bônus. E é massa porque no dia da imersão a gente começa a ver já quem já aplicou e já botou início o seu projeto digital. Então é legal porque a pessoa ela tá do zero, ela quer entrar no digital, ela compra o ingresso da imersão e já começa a aplicar a metodologia antes de chegar na imersão. E chega na imersão já... Então... Porque, por exemplo, assim, ó, como que é esse processo? O cara comprou a imersão, daí ele vai lá passar os 3 dias comigo. Só que antes de ele ir para lá, ele já recebe acesso a uma área de membros. Então, assim, vamos supor que você está me olhando aqui agora. Você vai lá e comprou a imersão agora. Apertou no link aqui embaixo, pum, comprou a imersão. A sua jornada já vai começar agora, não só nos 3 dias que tu vai me encontrar. Então, como que vai começar agora? Recebeu acesso a uma área de membros com esse que é um bônus. Lá dentro. Então você vai estudar, cara, 2 horas você estuda esse LDA e aí você implementa. E aí o que acontece, né, Marcel? O que tem acontecido? A galera vai para a imersão, com a imersão paga, porque já executou a estratégia. E aí a gente vai na imersão e pergunta, quem aqui fez LDA? Galera, fala aí o resultado. Aí o fulaninho, vendi 8 mil, outro 15 mil, outro 54 mil. A galera já chega na imersão, ou seja, já tem um retorno do investimento antes de chegar na imersão. Então é importante... Ainda bem que tu tocou nesse ponto, deixar claro que a jornada da imersão não começa nos 3 dias. Ela começa, fechou, nós apertamos a mão, fizemos um negócio, já, vamos para cima. Tem um monte de coisa que você tem que estudar na área de membros para chegar na imersão alinhado e executar o LDA e depois me dar o seu depoimento. Tem até curso de tráfego. Tem até curso de tráfego que daria para ser cobrado bastante, que o nosso gestor gravou e tá lá, para lançamento e perpétuo, tá lá disponível. Muito massa. E aí o link tá aqui, é só clicar e vai embora. Fazendo um jabazinho, tem que fazer. Maestro, então, pensando aqui, atingir 1 milhão, o que eu faço agora? vai morar no Caribe agora, né? Desligo tudo, fecho. Vai morar no Caribe. Cara, mas é muito louco. Existe um sentimento, né, de que, nossa, quando eu fizer 1 milhão, 2, 3, 4, 5, daí eu vou me aposentar ou algo do gênero assim. E, cara, eu vou dizer, né, 1 milhão hoje não é como era no passado, né? 1 milhão, até se corrigir pela inflação, se a gente corrigir pela inflação de 2013 para cá, vai dar mais ou menos o dobro. Então, 1 milhão em 2013 é como se fosse 2 milhões hoje, mais ou menos. Dá pra gente usar de exemplo o prêmio do BBB, né? Era 1 milhão, esse último foi 13 milhões e alguma coisa. Ah, é? Já tá assim? Já. Tu tá acompanhando? Não, eu vi nas notícias, né? Eu não acompanho essa coisa, eu não vejo TV. Mas vamos lá. Então, cara, fez 1 milhão. Fez 1 milhão, a jornada não acaba aí. Na verdade, ela tá só começando, né? Então, próximo passo, seguindo até o BTCA, é a gente ver quais são as táticas necessárias, porque, cara, tão mais importante que fazer 1 milhão é conseguir conseguir replicar. Por exemplo, você bateu 1 milhão no ano.
No ano seguinte, você não vai querer fazer 500 mil. No ano seguinte, você vai ter que fazer... E aí, vamos supor, ó, vamos lá. Vou botar aqui, ó. Você fez 1 milhão em 2023? 2023 é quando a gente tá gravando esse podcast. Pode ser que você esteja assistindo ele em 2030, mas 2023 nós estamos aqui. Cara, você fez 1 milhão em 2023, Marcel. Presta atenção aqui, cara. 2024, a inflação de 2023 fechou em 10%. Significa que para você ter o mesmo poder de consumo e compra, em 2024, você vai ter que faturar 1,1 milhões, que é 10%. E aí em 2025, bateu 10% de novo. 2025, 10% de 1 milhão e 100 dá 110 mil? 110k. Então, em 2025, você vai ter que estar vendendo, por exemplo, 1 milhão e 200. Então, cara, fez 1 milhão, calma. Respira fundo, tá só começando o jogo. Agora, seu próximo passo é continuar mantendo esse resultado ao longo do tempo e principalmente não só mantendo, mas crescendo pelo menos a inflação. Então, esse vai ser o cenário. Aí tem muita coisa para ser feita. Tem que crescer, não tem como parar. Como é que a gente fala lá também? Estratégia de crescimento é sobrevivência. Exatamente. Então, essa é interessante, ó. Estratégia de crescimento também é uma estratégia de sobrevivência. Por que eu falo isso? Porque às vezes o cara pensa assim, cara, eu já pensei assim, cara, fiz 1 milhão, 5 mil, fiz 1 milhão. Cara, tá bom, não preciso mais, tá tudo certo. Só que, primeiro fato, a inflação já te come. E segundo fato, quando tu não tá jogando o jogo para crescer, tu tá numa posição mais passiva. E aí qualquer coisa que acontece externo, pandemia, inflação, qualquer coisa, tu é impactado. E aí o teu poder de consumo cai. E aí muitas vezes tu não sente no ano seguinte, ou em 2 anos, mas no terceiro ano começa a sentir, ou às vezes sente no ano seguinte. Então, estratégia de crescimento. E olha o louco. Às vezes a gente tá com uma estratégia para crescer, mas acaba que fatura a mesma coisa que o ano anterior. Só que se a gente não tivesse com a estratégia de crescimento, significa que a gente faturaria muito menos do que o mesmo valor do ano anterior. Então, a estratégia de crescimento é a estratégia de sobrevivência. Nossa, Vini, legal, cara. Então, para a gente pensar que a pessoa ela está iniciando no digital, então o negócio é ela não depender, é ela ir se aperfeiçoando e ir atrás do conhecimento aos poucos, não se afobar, né? Vão ter diversas estratégias, diversas formas de aquisição, mas não é para usar todas, é para procurar uma que seja testada no teu nicho, que seja validada, né? A gente vê que tem muitos gurus por aí que adoram vender algo que não existe, né? Boa. E aos poucos, né? Não se afobar. Respeitar os BTCAs, respeitar as táticas do momento ali, não cair na conversinha de modinha do mercado, amanhã é TikTok, amanhã não sei o que. Cara, vai acontecer, vai continuar e vai ser pior ainda. Só que quando você tem um plano, você fecha a sua visão e executa o plano, não olha para o lado. Vão aparecer tentações, né? Mas tu tem que avaliar. Isso é válido? Isso vai valer a pena? Isso vai me agregar ou vai acabar... Vai consumir meu tempo, minha energia e meu dinheiro. Legal, Vini. Teria um último recado pra galera aí que ficou até aqui, até agora? Boa. Até aqui, até agora. Quem ficou até aqui, até agora. Pra você que ficou até aqui, até agora, cara. Então, só um recado final aqui pra gente finalizar com chave de ouro. Depois de feito, primeiro passo... quem aprende não depende. Segundo passo, seguir o roadmap validado, principalmente o roadmap validado. E tudo isso que a gente mostra aqui é validado, que a gente validou em 10 anos e continua no jogo, validando um monte de coisa. Toda hora muda, né? Então, inclusive até esse lance do gráfico, eu adapto ele de acordo com a mudança do cenário. Então, o que está no BTCA 6, eu jogo às vezes por 5, jogo por 3, porque o mercado muda. Então, seguir. E por último, cara, fez 1 milhão, tá só começando. Então, fez 1 milhão... tá só começando, tá? Então agora eu queria que você colocasse aqui embaixo a sua pergunta, a sua sacada. Coloca qual foi a sua sacada, que eu vou estar lendo comentário por comentário. E se você acredita que o seu sócio, seu parceiro, seu coprodutor, seu lançador, alguém da sua vida pode se beneficiar com o que a gente falou aqui nesse episódio, cara, compartilhe esse episódio, tá? Então a gente fica por aqui. Um abraço e até mais. Até a próxima.